terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane, você já me conhece. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ciências? Hoje a aula vai ser bastante interessante. Mas primeiro, precisamos relembrar alguns combinados. Primeiro de tudo, gente, lavar as mãos, tá? Então, antes de se alimentar, antes de fazer atividade, sempre lavar as mãos. Outra dica muito importante, utilizar o álcool 70%, tá? Então, o álcool gel 70%. Muito mais importante do que essas dicas é ficar em casa. Lembrando que em casa sempre estamos protegidos. Mas, se você precisar sair, utilize a sua máscara. Outra dica importante, quando a gente estiver fora de casa, manter o distanciamento social, tá, gente? Ficar distante aí das pessoas. Você já encontrou um local bem confortável, bem iluminado, para você fazer as suas atividades? Então, muito importante, tá, gente? Vamos organizar os materiais? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, caderno ou as folhas de papel, o seu lápis de cor, quando necessário, a sua borracha e o seu apontador, tá? Então, deixa já ter o material tudo separadinho. Nessa aula, gente, o caderno de vocês vai ter que ficar assim, tá? Então, a data, se você não sabe a data, pergunta para um adulto. Pula uma linha. Pessoal, outra dica importante. Se você não quer fazer desenhinhos, não tem problema. Você pode também só pintar a linha. Pega a tua cor preferida ali do lápis de cor, pinta aquela linha inteira. Aula 16, tracinho, ciências. Observe que ciências tem acento. Pula mais uma linha e anota lá. Animais da cidade. Tá? A professora vai dar um tempinho para vocês.
Anotaram, pessoal? Deixaram o caderno de vocês bem caprichado? Então, como vocês perceberam, a gente vai falar sobre animais. Mas primeiro, a gente precisa relembrar as aulas passadas, tá? Porque a aula de hoje é uma continuação da aula passada. Então, na aula passada, primeiro, a professora trouxe um vídeo para vocês do Zoo Escola, falando sobre a biodiversidade. Lembram disso? Lembram o que é a biodiversidade? Né? Que é essa quantidade enorme de seres vivos que nós temos no ambiente, principalmente de animais, tá? Não é porque alguns vocês não conhecem que eles não existem. E esse vídeo, gente, ele foi gravado num zoológico, lembram disso? Tá? E a pergunta era, você já visitou um zoológico? Né? Você sabe qual é a função de um zoológico? Você sabe se existe zoológico em Curitiba? E eu pedi para vocês desenhar o que vocês sabiam sobre o zoológico de Curitiba. Em seguida, gente, eu apresentei para vocês aí o zoológico de Curitiba, tá? Falei que ele foi inaugurado em 1982, né? E ele é totalmente administrado e de responsabilidade do município de Curitiba, da prefeitura de Curitiba, né? Então, não é cobrada entrada, tá? A entrada dele é gratuita. Expliquei para vocês, gente, sobre a função do zoológico, tá? O zoológico, ele não tem mais aquela função de ser, né, uma exposição de animais, tá? Os animais que estão ali dentro, eles por algum motivo, né, geralmente pelo tráfico de animais, né, eles foram parar nesse local. E hoje, o zoológico, ele é utilizado muito mais para estudo, tá? É usado para a visitação, né, que as pessoas conheçam, né, os animais que vivem ali, mas principalmente para estudo, tá? Estudo de cientistas. E também o zoológico ele vai abrigar algumas espécies ameaçadas de extinção, tá? Então ali na foto, como exemplo, está a girafa, né? Ali temos duas girafas, mas como eu comentei com vocês, uma das nossas girafas infelizmente já faleceu, tá? A gente só tá com uma delas, que é a Pandinha, que é a quarta girafa mais velha do mundo, tá? Porque a girafa, num ambiente, né, onde ela vive, ela consegue viver no máximo 15 anos. A nossa Pandinha aí já tá com o dobro dessa idade, tá? E ela só consegue sobreviver tanto tempo porque ela está, né, em cativeiro. E a girafa, ela está ameaçada de extinção. Então, o zoológico acaba abrigando parte desses animais que estão ameaçados de extinção. Outra informação importante que eu trouxe na aula, gente, foi sobre a cozinha do zoo, né? Que traz uma certa curiosidade das pessoas. O que esses animais comem, tá? Então, no zoológico existe, né, a cozinha, né, um setor onde separa a alimentação dos animais. Tá? Então, por isso que quando vocês forem visitar o zoológico, não pode alimentar os animais, tá certo? Porque eles têm uma dieta bem restrita e existem pessoas que cuidam dessa dieta. E aquela pergunta, né, gente, por que esses animais foram parar lá no zoológico? Né? O que aconteceu para eles chegarem até lá? Então, eu comentei com vocês, gente, sobre o tráfico de animais, né? Que é um trabalho ilegal, né? Onde as pessoas retiram os animais silvestres dos seus ambientes, né? Da natureza onde eles vivem e tentam vender esses animais, né? Infelizmente, tem pessoas que compram, tá? E esses animais, quando são capturados, geralmente eles estão machucados, geralmente, né? Eles estão há muitos dias sem se alimentar. E quando eles são capturados, eles estão há muito tempo fora do ambiente deles, da natureza, eles quase nem sempre conseguem retornar a esse ambiente, tá, gente? Então, por isso que o zoológico acaba brigando esses animais. Outra situação que aconteceu, aqui no Brasil, principalmente, foi a situação das queimadas, né? Então, grandes áreas sofreram ali com incêndios. Os animais que viviam nesses locais acabaram sofrendo queimaduras, né, por vezes queimaduras bastante graves, e foram recolhidos ali para veterinários, né, cuidarem desses animais, e eles não conseguem mais retornar para a natureza. Por isso que eles acabam indo para os zoológicos, né, e os zoológicos vão cuidar desses animais.
E, gente, os zoológicos, eles vão procurar fazer alguns recintos, que a gente chama, que são os locais onde esses animais ficam, mais próximo possível da natureza onde eles deveriam viver, tá? Então, não são mais jaulas, né, como as pessoas imaginavam antigamente. Então, o zoológico vai ter um recinto e vai ter uma série de atividades para receber este animal de maneira saudável, tá? Para ele também se sentir bem ali naquele ambiente. Para encerrar, gente, eu pedi para vocês pesquisarem, né, algum animal, tá? Então, a professora apresentou uma série de animais para vocês e eu pedi, então, para vocês, né, pesquisarem aquele que mais chamou a sua atenção, tá? Pode ser 1 ou 2 ou 3, quantos animais você tivesse interessado. E eu pedi para vocês fazerem uma ficha desse animal escolhido, tá? Então, com o nome do animal, o lugar onde ele vive na natureza, onde ele é encontrado na natureza, o que esse animal come, tá? Como que é o corpo desse animal? Se ele tem pena, se ele tem pelo, né? Se ele anda com as 4 patas no chão, se ele voa, se ele nada, tá? Então, como que é o corpo desse animal? E alguma outra curiosidade que vocês quiserem, né? Quisessem pesquisar e colocar ali na ficha de vocês. Então, gente, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? A professora trouxe algumas imagens para a gente refletir. Olha essa primeira imagem aqui, gente. Essa imagem é de uma floresta, tá? Que foi totalmente, né, devastada. Então, foram cortadas as árvores ali deste local, tá? Então, era uma floresta e, né, o ser humano foi ali e cortou, né, aquelas árvores, tá? Então, foi totalmente devastado ali aquele ambiente. Vamos pensar, gente. Quantos animais viviam nessa floresta? Quantos será? E para onde eles foram, gente? Essa é a pergunta principal. O que aconteceu com esses animais? Observem essa outra imagem, gente. Há muitos anos atrás, era um campo, tá? Um campo que tinha algumas árvores, né? Mais pro fundo lá tinha uma floresta e acabou se tornando uma cidade, tá? Então acabou se tornando ali uma cidade com prédios, com ruas, rodovias, casas, empresas, tá? Observem, gente, o quanto esse ambiente ele foi modificado. Quanto que ele foi alterado. Essa paisagem foi totalmente alterada. Pensaram um pouquinho, gente? Observaram? Então, vamos refletir aqui. Esses ambientes, eles foram modificados? Então, eles eram de um jeito e mudou, né? Eles foram modificados. Quais motivos, gente, levam o ser humano a modificar o ambiente? Por que o ser humano ele vai modificar este ambiente? Qual o interesse dele em estar modificando os ambientes? Nesses ambientes vivia uma grande quantidade de animais. Para onde eles foram após essas modificações? Onde eles foram parar, gente? Então, observe ali aquela floresta, né? Observe aquela cidade. Então, era um campo, de repente, virou uma cidade. Os animais que viviam naquele local. O que aconteceu com eles? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Que cada vez que a gente vai aumentando o tamanho das cidades, o que vai acontecendo com os animais que moravam ali naquela região? O crescimento desordenado das cidades e as invasões das áreas verdes estão fazendo com que animais se adaptem a viver nas cidades, tá? Então, devido, gente, a essa, né, devastação, né, de estarem destruindo as florestas, alguns animais, não são todos, tá? Eles estão se adaptando a viver nas cidades, tá? E existem algumas cidades que têm algumas áreas verdes também, que permitem que esses animais consigam viver ali na cidade, junto com os seres humanos, tá? Então, ali como exemplo, nós temos o pombo, né? Então, o pombo, ele tá, né, totalmente adaptado a viver na cidade, tá? Então, ele já tá todo acostumado com os seres humanos. Existem animais que não são acostumados com os seres humanos, tá? Alguns acabaram se adaptando.
Pessoal, e a cidade de Curitiba? Tá? A professora sempre vem falar aqui que a cidade de Curitiba, né, faz parte das cidades educadoras, se preocupa com a natureza, se preocupa com os animais. Mas como que a gente está aí nessa situação de cidade crescendo e cadê as nossas áreas verdes, né? Cadê os nossos animais? Cadê as nossas plantas? Então vamos conhecer um pouquinho, gente, de como que Curitiba está se encaixando, né, nessa situação. Então, atualmente em Curitiba, são mais de 100 quilômetros quadrados de áreas verdes, distribuídos na cidade entre os 1.126 espaços, como praças, largos e jardins ambientais. São 27 parques que a gente tem na cidade de Curitiba, 16 bosques, um jardim botânico, 8 bosques de conservação da biodiversidade urbana, um refúgio de animais silvestres, 2 estações ecológicas e 33 reservas particulares do patrimônio natural municipal, que permite a existência de uma rica biodiversidade e presença marcante da fauna nativa. Então, por mais, gente, que a cidade de Curitiba esteja crescendo, né, com bastante casas e prédios, ela busca, gente, ter áreas verdes, tá? Locais aonde alguns desses animais conseguem ainda ter os seus locais para viver. O Museu de História Natural Capão da Embu e a Rede de Proteção Animal elaboraram uma lista de animais silvestres vistos nos ambientes urbanos de Curitiba. Tá? Então, nós temos ali o Museu de História Natural, que faz o estudo sobre os animais que frequentam a cidade de Curitiba, né? E ele elaborou uma lista ali desses animais. Para vocês conhecerem um pouquinho sobre esses animais, a gente vai brincar de adivinhar, tá? Então, vamos brincar de adivinhar e conhecer alguns animais de Curitiba. A professora vai passar algumas características e vocês vão tentar descobrir quais são esses animais. Então vamos lá, gente. Quem sou eu? Tenho 8 patas finas e longas. Gosto de me esconder em locais escuros, onde se guardam objetos que não se usam mais. Saio à noite para caçar insetos. Quem será esse animal que é bem comum a gente ver aqui em Curitiba, gente? Alguns eu acho que já perceberam ali pela primeira dica. De que animal será que a gente está falando? Pensem aí um pouquinho. Para quem já percebeu, 8 patas, estamos falando de aranha. Mas que aranha é essa, gente? A aranha marrom. Eu acho que vocês já devem ter visto uma aranha marrom, tá? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ela. É uma espécie de aranha de pequeno porte com coloração marrom avermelhada e patas finas e longas. Vive em locais secos e escuros. No interior das casas e prédios, pode fazer ninhos em forros. Alimenta-se de pequenos insetos, utilizando para isso o veneno. Curitiba e a região metropolitana de Curitiba representam a área de maior ocorrência de acidentes com aranhas marrons no Brasil, tá? Então não é novidade para vocês, gente, que nós temos que ter bastante cuidado com a aranha marrom, tá? A aranha marrom, ela vive em locais, né, com objetos pouco usados, então ela faz o ninho dela ali nesses locais. O interesse dela, gente, é se alimentar de animais, né, de pequenos insetos. Quando ela se sente ameaçada, que ela acaba, né, ela pode vir, né, a picar a nossa mão, né, alguma região do nosso corpo e liberar o veneno dela, tá? E esse veneno é bastante preocupante, tá? Então, temos que ter bastante cuidado com a aranha marrom. Então, a aranha marrom é um tipo de animal que se acostumou aí a viver na cidade. Próximo animal? Quem sou eu? Sou um inseto que gosta de voar e pousar nas flores para retirar o néctar. Minhas cores são tons de amarelo e marrons.
Vivo em sociedades chamadas colmeias, com outras espécies iguais a mim. E aí, a partir dessas dicas, que animal será que é? Tenho certeza que vocês já viram algum. Na dúvida, peça ajuda para algum adulto. Vamos ver se vocês descobrem de qual animal que a gente está falando. Estamos falando da abelha, né? Então, quando teve ali a dica da colmeia, algumas pessoas já perceberam que a gente está falando das abelhas. Então, conhecer um pouquinho mais sobre as abelhas, gente. Abelha africanizada. Apresenta tons amarelos e marrons. É uma espécie social e grande produtora de mel. As primeiras colmeias de abelhas foram trazidas pelos padres jesuítas em 1838, sendo originárias da Europa. Vive aproximadamente 45 dias. Alimenta-se de mel, pólen e sais minerais. Tá? Pessoal, então as abelhas têm uma grande importância para a natureza, tá? Então por isso que nós devemos cuidar das abelhas. Vamos ao próximo animal? Quem sou eu? Na fase adulta, vivo nos troncos das árvores. Produzo um som alto e estridente. No período da primavera, fico em intensa agitação. Que animal será que é esse, gente? Se você não conhece, como eu comentei, pode pedir ajuda para um adulto, hein? Uma característica muito importante é produzir som alto e estridente. Quem será que é? Pensaram aí um pouquinho? Estamos falando da cigarra. Olha ali, gente, para quem não conhece uma cigarra. A cigarra é um inseto de tamanho grande, de corpo em tons amarelos e pretos. As asas são transparentes com manchas escuras. As cigarras são muito conhecidas pelo seu canto, emitido pelo macho na época de reprodução para atrair as fêmeas, e quando estão em perigo sendo atacados por algum inimigo. Seu tempo de vida é de aproximadamente 20 dias. Tá? Então a cigarra, gente, ela produz um som bem alto, bem estridente. Tá? Então mais perto aí no final do dia é mais fácil de você estar ouvindo esse som dela. Tá? Peça para algum adulto te avisar quando escutar o som de uma cigarra. Vamos ao próximo animal? Quem sou eu? Sou um réptil como os dinossauros, mais pequeno e silencioso. Consigo andar pelas paredes e tetos sem cair. Gosto de comer insetos indesejáveis, como mosquitos e baratas. Quem será esse animal, hein? Ele é bem comum na casa das pessoas, gente. Pensem aí um pouquinho. Ele é pequeno e ele é silencioso. Ele anda pelas paredes e tetos sem cair. Peça ajuda, hein, gente? Peça ajuda de um adulto aí pertinho para você descobrir qual animal que a professora está falando. Quem será? Quem será? Estamos falando da lagartixa. Tenho certeza que alguns de vocês já viram uma lagartixa. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a lagartixa? É um pequeno lagarto com coloração de tons marrom claro, olhos grandes e dedos alargados. Pode chegar a cerca de 15 centímetros. É uma espécie adaptada a viver perto do ser humano. Tem hábitos noturnos. Na cidade, geralmente utiliza as paredes das casas, onde caça pequenos insetos e aranhas. Geralmente, repousa em locais escondidos, como o forro das residências. Então, olha ali, gente, a lagartixa, tá? A lagartixa, gente, ela tem uma função muito importante na natureza, tá? Porque ela come, gente, aqueles insetos, aqueles animais indesejáveis, como, por exemplo, as baratas e principalmente, gente, a aranha marrom, tá? Então, ela é um predador natural da aranha marrom. Então, é bom ter uma lagartixa em casa porque ela vai controlar ali a quantidade de aranha marrom em casa, tá? E ela não apresenta risco nenhum pra gente, além de ser muito bonitinha.
Vamos ao próximo animal? Quem sou eu? Sou verde, mas não sou grama. Canto na beira do rio, mas não sou cigarro. Meus filhotes moram na água, mas não são peixes. Gosto de comer insetos. Pensa aí um pouquinho, gente. Que animal é esse, será? Pensa. Com certeza esse animal vocês já viram em algum lugar, hein? Ele é verde, ele canta, ele come insetos. Para quem nunca viu ele pessoalmente, com certeza já viu alguma musiquinha que falava desse animal. Quem será ele, gente? Vamos lá. É o sapo. Quem nunca viu um sapo? Tá? Então, o sapo cururu. Vamos aprender um pouquinho sobre o sapo cururu? Pode atingir até 14 centímetros de comprimento. O macho, menor, tem o corpo verde amarelado. Enquanto a fêmea, maior, possui o corpo com manchas claras e amarronzadas. Alimenta-se de insetos. Apresenta toxinas na pele, concentrada em 2 glândulas maiores atrás dos olhos. Ocorre em margens de rios e lagos, em áreas banhadas, podendo ser vistos em terrenos baldios e quintais de residências. Então, o sapo, gente, ele se alimenta de insetos, tá? Então, ele é também muito importante para a natureza. Lembra que naquele vídeo sobre a biodiversidade, quando você retira um animal do ambiente, outros animais acabam se reproduzindo em maior quantidade? Então, se a gente não tiver sapo, vai ter muitos mosquitos, tá? Então, o sapo ele tem uma função bastante importante no ambiente, tá? Outra informação importante, gente, que o macho é menor do que a fêmea, tá? Isso também é bem característico dos sapos. E também, ele tem, né, gente, umas toxinas na pele. Então, atrás dos olhos, ele tem como se fosse uma esponjinha que tem uma toxina. Muito importante, gente, essa toxina não espirra, tá? Falavam que espirra leite, né? Vou falar errado isso, né? Que o sapo ele espirra leite. Isso está errado. Essa toxina ela fica concentrada ali nessas esponjinhas. E se algum animal tentar, né? Tentar se aproximar muito do sapo, ou às vezes acontece do cachorro tentar morder o sapo, ele vai, né, entrar em contato com essa toxina, tá? Mas ela não espirra nas pessoas. Importante saber disso. Tá? Então, o sapo ele não apresenta risco nenhum para a gente. Vamos ao próximo animal? Quem sou eu? Sou um réptil sem patas. Por isso, ando me rastejando no chão. Muitas pessoas me chamam de assustador, mas sou muito importante para o equilíbrio da natureza. Sou um animal carnívoro e gosto de comer roedores. De quem será que a gente está falando, gente? Ela é assustadora, ela rasteja, mas ela é muito importante para o equilíbrio da natureza. É um animal carnívoro, gosta de comer, né, carne, se alimenta de outros animais e também de roedores como, por exemplo, ratos, gente. De quem será que a professora está falando? É um animal que mora, né, que vive aqui perto da região de Curitiba. Vamos lá? Tenho certeza que vocês já estão bastante curiosos. Estou falando da jararaca, da cobra jararaca, tá? Gente, a cobra jararaca, ela vive em regiões de florestas. Tá? Então, geralmente, ela fica em locais preservados ali, tá? Ela não anda pela cidade. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre ela? É uma espécie de serpente terrestre que pode medir um pouco mais de 1 metro. Possui um padrão de coloração típico, com manchas escuras em forma de V invertido,
marrom escuro em ambos os lados do corpo, sobre o fundo de um marrom claro. São animais de hábitos noturnos. Quando filhotes, a extremidade da cauda apresenta coloração clara ou amarelada. Tá? Então, observem ali a jararaca. Observem também, gente, que nas imagens embaixo a professora colocou o nome científico, tá? De cada um desses animais. Então, gente, a jararaca, ela, se tiver no ambiente dela, não apresenta risco nenhum para nós, tá? Só deixar ela quietinha lá no ambiente dela. Viram que interessante? Vocês estão gostando dessa aula, gente? Então, a professora está apresentando alguns animais que são mais fáceis da gente encontrar aqui em Curitiba. Vamos ao próximo? Quem sou eu? Sou uma ave elegante, com penas finas e longas. Sou grande defensor do meu ninho e dos meus filhotes. Sou considerado um excelente guardião, pois solto gritos de alerta quando sinto qualquer movimento estranho. Gosto de comer insetos, minhocas e larvas que eu encontro no chão. Que animal será que é esse, gente? Já está falando ali que é uma ave. Mas qual ave será que é? Vamos lá? Estou falando do quero-quero, gente. É bem fácil ver o quero-quero, principalmente nos parques, tá? Então, algumas características do quero-quero. A íris e as pernas são avermelhadas. Mede de 30 a 40 centímetros. É branco na região ventral e tem o dorso acinzentado. Tem o esporão pontudo que é exibido a rivais ou inimigos para alcançar de asa ou durante o voo. Alimenta-se também de peixes pequenos e plantas aquáticas, apanhadas em águas rasas. Habita áreas abertas, geralmente perto da água, e é encontrado em vários locais do Brasil. Tá? Então, o quero-quero é bem fácil, gente. Em qualquer parque aí de Curitiba que vocês forem, vocês têm a chance de ver de pertinho o quero-quero. Vamos ao próximo animal? Quem sou eu? Sou um mamífero bem conhecido, pois vivo em parques da cidade próximo a rios e lagos. Sou ótimo nadador. Sou herbívoro, pois gosto de comer somente plantas. Sou considerado o maior roedor do mundo. Quem será esse animal, gente? Ele vive em parques próximos a rios e lagos. Ele é um roedor grande. Com certeza vocês já ouviram falar desse animal. Pensaram aí quem é? Estamos falando da capivara. Nossa, é muito fácil de ver as capivaras aqui no parque, né, gente? Vamos falar um pouquinho da capivara. É um roedor de grande porte e de cor marrom avermelhada, em quase toda a extensão do corpo, sendo a região do ventre mais clara, com tons amarelados. Vive de 8 a 10 anos. Habita áreas florestadas ou abertas, sempre próximo à água. É uma excelente nadadora e consegue ficar submersa por alguns minutos. É mais ativa pela manhã e durante a tarde. Quando se sente ameaçada, corre rapidamente para a água. Alimenta-se de plantas aquáticas e de gramíneas. Olha quanta coisa interessante sobre a capivara, hein, gente? Mais um, hein, gente? Vamos conhecer mais um animal. Quem sou eu? Esse é um pouquinho mais difícil. Sou um mamífero muito ágil. Piscou? Nem me vê mais. Vivo no topo das árvores e só desço para buscar alimento ou enterrar sementes. Tenho uma cauda volumosa que tem o mesmo comprimento do meu corpo. Que animal é esse, será, gente? A dica é a cauda volumosa, para quem já teve a oportunidade de ver um por aí. Eu sou o serelepe. Olha que animal legal, gente, para quem não conhece. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. A cor da pelagem dorsal pode variar de escura a parda, com o ventre geralmente mais claro. Apesar de seu pequeno porte, pode saltar até 5 metros de uma árvore a outra. É também um importante dispersor de sementes, pois costuma enterrá-las.
Na natureza, vive em média 12 anos, podendo chegar a 20 anos em cativeiro. Ocorre em áreas florestais, onde se alimenta de frutos e sementes. Então, o serelepe, gente, ele é muito importante para a natureza porque ele se alimenta de sementes. Ele pega uma grande quantidade de semente e ele não dá conta de comer aquelas sementes. Ele vai lá e enterra, tá? E ele esquece aonde ele enterrou. Aí, quando ele enterra, né, quanto mais sementes ele enterra, mais árvores vão crescendo, tá? Então, ele tem uma importante função na natureza, além de ser muito bonitinho. Vamos ao próximo, gente? Último animal, hein? Quero ver se esse vocês vão acertar. Quem sou eu? Sou um mamífero que, quando sinto perigo, libera um cheiro muito forte. Subo nas árvores com facilidade. Possuo uma bolsa onde carrego meus filhotes. Tem uma dica muito importante ali, hein? Vamos ver se vocês acertam. Peço ajuda para um adulto ali. Que mamífero que libera cheiro forte quando está em perigo? Quem será ele? Estamos falando do gambá, gente. O gambá de orelha branca. Apesar dele liberar esse cheiro forte, gente, ele não é um perigo para nós, tá? Essa espécie de gambá apresenta pelagem de coloração geral escura no corpo, incluindo a cauda. Apresenta as orelhas claras. O rosto também é claro, mas com faixas negras que atravessam a região dos olhos e com uma faixa central que surge entre os olhos e se alarga para trás. Tem hábito de se alimentar de onívoro, alimentando-se de frutos e sementes, e animais como anfíbios, répteis, aves e outros mamíferos de pequeno porte. O gambá, gente, é importante no controle de população de vários animais, como escorpiões, carrapatos, cobras peçonhentas, evitando o surgimento de grandes pragas urbanas. Então, pelos fatos dele se alimentar, gente, desses animais, evita que, né, aconteça aí pragas urbanas, que são grande quantidade de cobras ou grande quantidade de escorpiões aí no ambiente. Ele ajuda também na dispersão de sementes, assim como o serelepe. Vive em floresta, podendo ser visto no solo ou sobre as árvores. Possui hábitos crepusculares ou noturnos. Então, geralmente, a gente consegue ver o gambá no período da noite. Pessoal, a professora vai passar algumas dicas aqui para vocês. Então, eu expliquei para vocês uma grande quantidade de animais, mas se eu ver esses animais, quais comportamentos a gente tem que ter? Prestem atenção. Segundo o Departamento de Pesquisa e Conservação de Fauna, é importante lembrar que, se você vê ou se deparar com um indivíduo da fauna silvestre em áreas de mata nativa ou de proteção ambiental, parques, bosque ou mesmo no quintal da sua casa, deve apenas observar e admirar. Então, se caso chegar qualquer um desses animais no jardim da sua casa, gente, é só para observar e admirar, tá? Não precisa encostar nesse animal e nem retirar ele daquele ambiente. Desfrute do privilégio da proximidade com a natureza, mesmo em ambientes urbanos e até fotográfico. Porém, sempre respeitando o comportamento natural dos animais para garantir a convivência harmônica entre os humanos e as demais espécies. Então, gente, pode até fotografar, mas não chegar muito perto desses animais. É também importante nunca retirar um animal silvestre de seu habitat e nem o transportar para outros espaços. Algumas espécies são únicas e estritamente presentes naquele habitat, o que chamamos de espécies endêmicas. Caso você encontre um animal silvestre ferido ou órfão, certifique-se de que realmente os pais não estão por ali por perto. Você poderá encaminhá-lo ao Centro de Apoio de Fauna Silvestre de Curitiba, que é o CAFS, que fica na rua Professor Nivaldo Braga, 1369, no Capão da Ibuia, tá? Fica na cidade de Curitiba, eu coloquei ali o telefone, tá, gente? Caso vocês tenham alguma dúvida. Então, se vocês encontrarem um animal silvestre ferido ou filhote, gente, vocês podem encaminhar ali pro setor de ciência natural. Mas não encoste nesses animais, tá? Então,
Então, gente, agora é com você. Além desses animais silvestres que eu apresentei para vocês na aula de hoje, faça uma pesquisa de outros animais que vivem na região de Curitiba. Além desses que a professora, já passou para vocês, outros animais para vocês pesquisarem. Vou dar um tempinho para vocês. Anotado, pessoal? Então, além dos que a professora já explicou, vocês vão pesquisar mais algum animal que vocês tenham interesse. Então, por hoje é só, gente. Aprendemos sobre os animais que vivem na cidade de Curitiba. Também sobre os locais onde esses animais são encontrados. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!